entrevista com o técnico Dado Cavalcante, professor, uma pergunta de Vitor Freitas, da CBahia.com, e Del Machado, dos Feras da Bola. Dado, o Bahia vinha sendo um time que criava muitas chances de gol, mas após a partida contra o Red Bull Bragantino, vem de 4 jogos seguidos com atuações ofensivas abaixo da média. Como explicar essa queda de rendimento do ataque e por que o Bahia não voltou a se impor jogando em casa? Acho que dá pra gente diferenciar, não dá pra colocar tudo no mesmo pacote. Tem jogos contra adversários diferentes, então se faz uma adaptação diferente aos adversários. Falando um pouquinho sobre hoje, nós enfrentamos um adversário que sabe se defender ao extremo, né? Que desce muito as suas linhas, que povoa muito a primeira linha defensiva. E essa dificuldade fez com que a gente deixasse de ter mais infiltrações, embora mesmo assim nós criamos algumas oportunidades, desperdiçando-as, que impossibilitou a gente de sair com o placar a nosso favor. Léo Souza, do BNews, Rafael Seixas, da Andar FM, Marinho Júnior, da Metrópole FM. A segunda mudança foi feita apenas aos 37 minutos do segundo tempo. Faltam opções que vinham do banco de reservas ou é o cansaço da maratona no primeiro semestre? Por que tanta demora para mexer no time? As alterações, elas quase sempre nos trazem perspectivas de mudança significativa em relação a desenho, em relação à questão técnica, em relação a taticamente, quando a equipe ela está desigual, ela está desequilibrada. As opções de troca, elas talvez elas trariam uma modificação extrema em relação a características dos atletas que estavam em campo. Então, eu entendia que nós tínhamos o equilíbrio em campo, nós poderíamos chegar a um placar com a formação inicial que estava em campo, por isso um dos motivos que me fizeram segurar um pouco mais. O segundo deles já é claro para todos, né? É sempre a expectativa dos jogadores quem vai abrir o bico primeiro, porque com a maratona de jogos e jogos sucessivos sem muita pausa para descanso, ou sem muito tempo para treinamento, as trocas quase sempre elas se dão pelo desgaste individual dos atletas e a recolocação, né? A entrada dos outros atletas que estão no banco, elas também seguem um pouco mais desse critério. Marcelo Muniz, do Galácticos Online. Dado, como explicar a queda de desempenho do time? São 3 jogos com uma intensidade menor e dificuldade para finalizar. Eu estou me tornando repetitivo, mas eu não vou descaracterizar meu pensamento, né? É fato, a gente sabe que a nossa equipe tem sofrido um pouco mais do que outros adversários. A nossa equipe vem numa pegada grande de jogos, de viagens, de decisões, enfim. E aí, natural para mim, a perda de rendimento individual, consequentemente a perda de caracterização coletiva. Mas entendo como natural também, é um processo que a gente precisa saber passar por cima. O calendário está aí já bem exposto, nós teremos, já tinha previsto essa grande dificuldade, quem tiver curiosidade de buscar as minhas entrevistas coletivas aí no início do mês, eu tinha falado que o mês de junho seria extremamente perigoso para o Bahia por conta da condição de jogos sucessivos e não está sendo diferente. Entendo que a gente está ultrapassando essas dificuldades da forma que a gente pensa que tem que ser passado, mas vamos conviver com um pouquinho disso mesmo. É uma condição que vai ser natural aí em algumas rodadas, até ter uma pausa maior de uma semana cheia, quem sabe, para tentar recuperar o grupo inteiro e para treinar principalmente, porque a gente não tem dado aos atletas o treinamento devido pela sequência de jogos. Jair Baraúna, da Rádio Excelsior. Como fica você vendo seus atletas insistentemente jogar para o lado e para trás, não tentar finalizações, errar diversos passes e não se impor e não buscar com mais determinação o resultado? Os erros fazem parte do jogo, o adversário desceu muito a marcação, então tivemos muita dificuldade de infiltração. A única lamentação que eu tenho é da lentidão da construção efetiva nossa, né? Eu acho que isso foi ruim. Acho que a nossa equipe foi lenta na construção e quando a gente é lento construindo, a gente perde algumas oportunidades de finalização à frente. A nossa equipe sempre foi muito efetiva à frente em finalizações, em criações, principalmente pelo primeiro terço de construção ser efetivo, ser mais rápido, ser mais dinâmico. E acho que realmente faltou agressividade nesse momento. As outras condições são consequências, foram consequências da construção não ser tão agressiva, de não ter tanto ritmo de troca de passes e
também consequências do adversário que desceu rapidamente, a gente não conseguia surpreender o adversário que descia rapidamente, basicamente com linha de 6, com 6 jogadores protegendo a última linha de defesa, e dificultou ainda mais a nossa efetividade ofensiva. Marcos Valença, da Rádio Sociedade. O Bahia voltou a sofrer defensivamente pelo lado esquerdo, principalmente por falta de apoio, como acontece do lado direito com o Rossi. Como fazer para corrigir esse posicionamento? Primeiro que eu não entendo como correção a ser feita, né? Eu acho que é uma situação que nós nos acostumamos a viver assim, a conviver com essas limitações. Por isso nós temos um lado direito mais agressivo, um lado esquerdo mais conservador. Por isso nós temos também um lateral direito um pouco mais agudo, um lateral esquerdo um pouco mais marcador, porque eu entendo que no cobertor curto de escolhas que tem a se fazer, vale a pena contar com alguns jogadores mais técnicos em campo, que possam ditar um pouco mais o ritmo, que possam fazer o acesso aos passes entre linhas, que consigamos assim ser mais agressivos ofensivamente, mesmo tendo um pouquinho de dificuldade no balanço defensivo. Manuel Petitinga, da Rádio Transamérica. Rodriguinho foi muito mal na partida de hoje, por que não substituiu? Porque era um dos mais descansados que estavam em campo, um dos caras que não jogaram, já citei anteriormente. Infelizmente vai virar uma rotina essa condição de segurar um pouco mais as trocas pelo nível de desgaste de alguns jogadores que vêm sentindo um pouco mais, e queimar as 5 trocas antes do tempo pode nos fazer sofrer demais no final do jogo, com jogadores que não consigam terminar a partida. Então esse foi um dos fatores que fizeram com que o Rodriguinho permanecesse em campo, além da qualidade técnica que pode resolver um jogo, né? Numa passe, numa finalização, ele é um dos jogadores em campo, assim como o Gilberto, assim como o Rossi, que corriqueiramente eu tenho permanecido um pouco mais de tempo com esses caras em campo pelo potencial de serem letais, né? De serem decisivos em momentos de dificuldade. Jefferson Domingos, do Jornal Massa. Sobre o jogo de quinta contra o Atlético, está no planejamento de poupar jogadores? Não é planejamento, é necessidade. E eu não poupo o jogador para o jogo do Atlético, né? Eu vou tirar jogadores que não tenham condições de jogar 90 minutos em intensidade alta. A gente já tem sofrido, tem vários jogadores que não estão 100%. E aqueles que eu entender que estarão mais abaixo ainda do que o normal para o momento, eles sairão do time para que a gente tenha oxigenação, para que a gente tenha um pouco mais de intensidade, um pouco mais de força para enfrentar um adversário difícil mais um jogo em casa. Reginaldo Lima, Sociedade News de Feira. Dado o segundo jogo em Pituaçu que o Bahia tropeça, a derrota para o Inter e o empate de hoje, onde o time mostrou todas as suas limitações técnicas e táticas. O que você precisa fazer para corrigir essas deficiências? Uma pré-temporada seria bom. Um tempo de descanso, um tempo de treinamento seria bacana, mas o campeonato, é o jogo, faz parte. A gente entendemos e respeito demais, né, a ansiedade de todos aqui de tentar fazer um jogo mais agressivo, um jogo intenso, um jogo de velocidade, mas temos limitações, temos necessidades. Empatamos o jogo, eu não entendo como tropeço, foi um jogo igual. Lamento porque poderíamos ter vencido a partida. Teve o lance do Tony que o Cássio fez uma defesa extraordinária, talvez o grande lance do jogo. Tivemos algumas chances, um cabeceio do Giba. Tivemos dificuldade sim, mas faz parte do jogo. Vamos solucionar os nossos problemas internos, buscar as melhores soluções para essas dificuldades que vamos enfrentar. E entendendo, lógico, e respeitando também a ansiedade que se faz em todos em relação ao que o Bahia pode chegar no campeonato. A última pergunta, Nilson Luiz da Itapuã FM. A marcação do Corinthians inibiu suas ações ofensivas ou dificuldade com a marcação? Sim, inibiu. Acho que a pergunta foi muito lúcida em cima das maiores dificuldades que nós enfrentamos, né? De todas as respostas que eu dei, talvez essa sobre o jogo seja mais específica. Foi onde mais nós sofremos. O Corinthians está retomando um perfil de equipe que foi muito campeã, né? Com treinadores que passaram e foram longevos dentro do clube. Está retornando a um padrão de marcação com linhas mais baixas, uma equipe que tira a velocidade do adversário, que marca muito forte na primeira linha defensiva, que fez linha de 6 hoje aqui, inibindo qualquer tipo de perspectivas futuras, perspectivas de progressão. E isso para mim fez uma diferença muito grande no quesito tático do jogo, onde tivemos uma perda efetiva de infiltrações, e em condições de outras partidas acho que a gente faz melhor do que fizemos hoje.